Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá! Hoje nós estamos já na devocional de número 10. Que alegria, né? Hoje vamos ler Romanos, nós já estamos no capítulo 2. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. E diz assim a leitura: Portanto, és indesculpável o homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segunda a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumula contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus. Até aqui. Nós temos visto aí, né, nos últimos estudos, Paulo falando acerca dos gentios, né, e toda a conduta que esses gentios têm de idolatria, de imoralidade sexual, de mudar a natureza, de desprezar a revelação de Deus na consciência, na natureza. E Paulo, quando está escrevendo este capítulo 1, eu queria que você imaginasse comigo uma pessoa, um judeu, né, alguém que não fazia parte, né, assim, desse quadro de todos esses pecados, enfim. E aí Paulo está falando, vocês fizeram isso, vocês rejeitaram Deus, né, vocês são imorais, e a pessoa, isso é verdade, Paulo, eles são mesmo. Vocês, né, saíram, né, do que é natural, homem com homem, mulher com mulher, passaram a apresentar-se diante de Deus de maneira, né, errada e tal. Não, verdade, é isso mesmo, Paulo. E aqui, no verso 1 do capítulo 2, perceba que ele mudou o direcionamento da fala. Então ele já começa assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condena. Então essa pessoa tá, não, eles são isso mesmo, eles são um povo moral, eles são um povo duro de coração, eles não acreditam em nada. E aí Paulo muda. Você que condena, né, essas coisas, que julga as pessoas que praticam essas coisas, você está se condenando a si mesmo, porque você pratica essas coisas também, né? Então ele muda a direção, né? Ele falou ali, né, direcionado aos pagãos, de repente ele virou e falou: se você que julga as pessoas que fazem essas coisas, você está condenando a si mesmo, porque você também faz. Então, por que ele está dizendo isso? Porque ele está direcionando isso para aquelas pessoas que tinham um nível de moralidade bem alto, né? Todavia,
era uma moralidade aparente, né? Não era uma moralidade verdadeira. E porque se a gente olhar só o capítulo 1, parece que todo aquele que não era da igreja no tempo de Paulo era perverso, era, né, totalmente entregue ao pecado, e não era bem assim, né? Na verdade, existiam no tempo de Paulo filósofos que tinham um padrão moral altíssimo, tinham os judeus também, mas aqui Paulo está iniciando falando sobre a pessoa que fica julgando a outra fazendo as mesmas coisas. Então, essa hipocrisia, né? Então, nós vamos chamar essa pessoa que julga os outros, né, pelo pecado delas e comete os mesmos pecados, de moralista, né? Nós vamos chamar ele aqui de moralista. Então, a primeira coisa que a gente tira desse verso 1, elas praticam as mesmas coisas que ela condena, né? Por exemplo, esse povo é um mentiroso, né? Mas ele mesmo mente também. O moralista sabe que as coisas estão erradas e porque ele a critica. Então, assim, ele sabe que a mentira é errado, ele sabe que o adultério é errado, né? Ele sabe que aquela conduta, ela é imoral, ela é errada. Quando ele critica, ele expõe que ele sabe que aquilo não é certo diante de Deus. E praticando isso também, aumenta a responsabilidade dele por ele ter consciência quando critica, né? Quando ele julga o pecado do outro, ele está condenando a si mesmo. Por quê? Porque ele se enquadra. Ele se enquadra também, né, naquela prática errada a qual ele mesmo está criticando. Então, nós vemos aqui que isso é extremamente assim, moralista no aspecto de hipócrita. É uma moralidade hipócrita, não é uma moralidade correta. E aí eu queria trazer a lembrança, a passagem em que o profeta Natan confronta Davi, né? Como exemplo disso, né? O profeta Natan chega diante de Davi e fala: Rei Davi, tinha um homem muito pobre e esse homem tinha apenas uma ovelhinha. E o rei, que tinha muitas ovelhas, quando recebeu pessoas no seu palácio, mandou que buscasse aquela única ovelhinha daquele homem pobre. E aí ele pegou a ovelhinha para si, né, e ofereceu aos seus convidados. E eu pergunto agora, rei Davi, de que é digno esse rei, né, esse homem, na verdade, não falou rei, esse homem que, tendo muitas ovelhas, pegou a única ovelhinha daquele homem pobre. Aí Davi ficou indignado. Davi falou: esse homem é digno de morte, esse homem tá todo errado, ele tem que ser punido. E aí o profeta Natan falou: esse homem é você, Davi, né, que pegou a mulher, né, de um homem, era a única mulher desse homem, tomou ele para si, né, conduziu esse homem à morte, né, o mandando para o fronte de batalha. Então esse homem é você. Então, quando Davi criticou aquele homem abastado que tinha muitas ovelhas, mas pegou a única ovelhinha do homem pobre, ele estava praticando a mesma coisa. Então, entendem a situação em que você, nossa, que absurdo, que coisa errada, meu Deus, isso é muito injusto, isso é muito impróprio, e de repente você está fazendo a mesma coisa, e esse seria um julgamento hipócrita, né? Mas o que é importante nós esclarecermos nesse ponto é que Paulo, ele não está condenando todo tipo de julgamento, tipo julgamento justo. Ele não está condenando o julgamento justo. Lá em Mateus, Jesus diz: não julgais para não serdes julgados. Logo em seguida, ele fala para nós ter cuidado com os falsos profetas.
Então, o que Jesus está querendo dizer? Ele está reforçando isso que Paulo está falando, né? Aliás, Paulo está se referindo à mesma coisa que Jesus, desse julgamento hipócrita, né? Esse julgamento injusto, esse julgamento no qual a pessoa pratica as mesmas coisas. Mas quando Jesus logo em seguida manda a gente tomar cuidado com os falsos profetas, isso é necessário que haja um julgamento, né? Para você discernir a falsidade de um profeta, você precisa analisar a verdade do que ele fala, você precisa julgar, né, toda a conduta, todo o conteúdo que é dito, né? Então, não está sendo uma crítica ao julgamento justo. Há momentos em que a gente precisa realmente avaliar a conduta de uma pessoa, né, tirar nossas conclusões, né, tomar uma postura diante daquilo. Então, não é desse tipo de julgamento que Paulo está falando, né? Então, é desse julgamento hipócrita, desse julgamento moralista, né? Na qual você critica o erro do outro, mas você comete. E às vezes, gente, não é o mesmo erro da pessoa, mas você comete outros pecados, né? Então, precisa ser avaliado se isso não é apenas um julgamento moralista. No verso 2, Paulo usa um recurso de retórica se dirigindo para um questionador imaginário. A gente vai ver isso durante o nosso estudo acontecendo várias vezes. É como se Paulo estivesse falando, imaginando alguém questionando ali dentre os seus ouvintes, né? E isso torna a escrita mais vívida, né? Essa comunicação mais viva. Então ele vai falar como se alguém tivesse o questionando, né? Aí nós vemos aqui no versículo 2, que Paulo coloca um ponto de contato com o moralista, levando a concordar sobre o juízo justo de Deus. Então ele está falando com aquela pessoa moral, ele vai falar algo que ele sabe que aquela pessoa moral vai concordar com ele, né? E aí ele diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. É como se ele estivesse falando assim: você vai concordar comigo que o juízo de Deus não faz acepção de pessoa, ele vai julgar todos justamente, né? Independente de quem seja aquela pessoa, Deus vai julgar a todos, né? Conforme as práticas, né? A verdade sobre as práticas dessas pessoas. Você concorda comigo isso, né? Então, esse moralista que agora foi atacado, vamos dizer assim, ele vai falar, realmente eu concordo que Deus é justo e tal. E aí, no terceiro versículo, ok, você concorda comigo que Deus é justo no seu julgamento, né? Que ele é um justo juiz. Portanto, o 3 vai falar assim: não seria presunção demais sua que acha que Deus, né, vai te favorecer na condenação, né, pelo fato de você ser aparentemente moral, né, e acha que você não vai ser condenado como os outros? Se Deus é justo, por que ele ia tratar você diferente, né? Então, vamos ler o verso 3 para a gente ver isso aqui, literalmente como está no versículo. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Então, assim, primeiro ele levou aquela pessoa a concordar que o juízo de Deus é justo, né? Que ele vai julgar a todos conforme ali a prática. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Independente de quem seja, ele vai julgar quem pratica tais coisas. Aí ele concordou. Depois, e o que te faz achar, verso 3, que você não vai ser penalizado, julgado, né, condenado, enfim, como os outros? Por que você não seria? E aí isso nos leva a uma reflexão, né? Que, por exemplo, às vezes a pessoa, ela entra na igreja, faz parte de uma igreja e vive uma vida de pecado. E ali, porque ela tá na igreja, ela olha as pessoas que não estão na igreja pecando, e aí fala, olha lá, ó, tudo pro inferno. Olha lá, ó,
Bando de condenado, tudo escravo, pecado. É um absurdo que essas pessoas fazem. E aí, porque ela tá lá na igreja, ela acha que praticar dentro da igreja tá ok, não tem problema não. Tá tudo certo, tá? Deus tem misericórdia, eu vivo debaixo da graça, né? Então, uma vida de pecado pode ser justificada? Não. Deus vai julgar igualmente. Então, a sua responsabilidade é ainda maior porque você conhece a verdade. Então, não se sinta seguro porque você está na igreja para pecar deliberadamente, né? Então, Paulo está dizendo nesse sentido. E aí o verso 4, ele revela para quem ele está realmente com intenção de falar, né? Que é o judeu. Diz assim: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Porque o povo de Israel teve essa conduta de desprezar a riqueza da bondade de Deus. Porque Deus não é só bom. Deus é trilhardário de bom, né? Não é milionário, bilionário, trilhardário, ele é imensamente rico de bondade. E o que os judeus fizeram, Israel desprezou isso. Desprezou completamente nessa bondade tão abundante de Deus. E Deus era tolerante com Israel, era longânimo com Israel. Israel ia lá, começava a viver como um pagão, e Deus era longânimo, era misericordioso, e Deus esperava para punir, esperava. Israel não via Deus penalizando, Israel se sentiu confortável, seguro eu sou descendente de Abraão, eu tenho promessas, então Deus é comigo, né? Esses outros todos vão sofrer, mas comigo não vai acontecer nada, né? E isso foi um desprezo, essa paciência de Deus, né? Essa espera, essa misericórdia. E Deus não fez isso porque ele fechou os olhos para Israel, para o que Israel estava fazendo, né? Deus não estava trazendo impunidade para Israel de uma maneira geral. Não é. Na verdade, Deus estava demonstrando essa paciência, essa misericórdia longânima, para Israel saber que Deus, né, estava sendo bom e isso conduzisse Israel ao arrependimento, né? Então é isso que muitas vezes Deus faz conosco. A gente está lá pecando, e Deus falando na sua palavra, Deus alertando, Deus o tempo todo, o Espírito Santo ali incomodando você, que você tem que mudar aquela prática, aquela conduta, aquela postura. E aí você, mas não acontece nada, eu tô fazendo, não acontece nada. Deus está protegendo, né, de qualquer consequência. E na verdade Deus está querendo mostrar a misericórdia dele para que você se arrependa, tá te dando tempo para se arrepender, né? Então a gente não pode fazer o que Israel fez, né? Desprezar a riqueza da bondade de Deus. E aí, chegando no verso 5, né? O motivo, né, disso é dito aqui. O porquê que o homem age dessa maneira, né? Esse moralista. Mas segundo a dureza, segundo a tua dureza e coração impenitente. Olha só, um coração duro e impenitente significa que aquela pessoa, ela não acha que ela precisa se arrepender, não acha. Ela não acha que essa lista de pecado que nós falamos no final ali do verso 1 é para ela. Ela acha que ela não tem nada a ver com essa história, né? Então ela tem um coração resistente, né? Duro, né? E impenitente. Então assim, ela resiste, né? E ela é impenitente por quê? Quando a gente lembra de penitência, a gente lembra daqueles flagelos, né? Da Igreja Católica, sobretudo na Idade Média. Ainda hoje existem algumas práticas de flagelo, que é uma maneira de você demonstrar arrependimento. Mas para nós precisamos entender que um coração penitente, a penitência não é uma ação
ação. A penitência é uma postura de vida. Nós devemos ter uma postura de vida de arrependimento. A gente precisa lembrar e saber da nossa condição, do nosso coração perverso todo o tempo em arrependimento a Deus, né? Então, o que Paulo está dizendo que a razão para isso é a dureza do coração, e é esse coração que não acha que precisa se arrepender, né? E aí qual é a consequência disso? A consequência disso é: acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus. Então, a consequência disso é acumular a ira de Deus sobre você. E no dia do juízo, no dia da ira, né, essa ira será aplicada, né? Então, se não está sendo aplicada agora, saiba de uma coisa: Deus está sendo bom com você para que você se arrependa, para que você tenha tempo, para que você veja na bondade de Deus, né, uma razão forte para se arrepender, né? Porque Ele é justo quando nos condena, né, por essa moralidade hipócrita, né? E muitas vezes, irmãos, nós que temos que pensar agora, se a gente tiver esse espírito de crítica, né, de julgamento, a gente precisa repensar isso, né? Tá sempre olhando a vida dos outros, tá sempre criticando a vida dos outros, e a verdade a gente precisa rever, porque isso não é a vida que Deus, que o Evangelho nos conduz, de ficar olhando para os outros, né? Olhe para si, né? Como eu disse, não é de uma maneira geral, né? Mas é de uma maneira que a gente possa ter misericórdia com as outras pessoas, né? E às vezes você está desiludido com a igreja porque tem visto pessoas falando de uma moralidade que não vive, de uma santidade que não vive, né? E aí você não quer estar no meio da igreja porque você acha que a igreja é um lugar de hipócritas. Então, eu gostaria que você soubesse que o que o Evangelho está dizendo aqui é que Deus não... Como Deus trata esses hipócritas, como Deus trata esses moralistas, entendeu? Deus não está de acordo com isso. Há punição para quem viver uma vida de moralidade hipócrita, entende? Então, você não devia estar desiludido com a igreja, desiludido com Deus. Você devia estar desiludido com você mesmo, que pratica as mesmas coisas. Então, nós precisamos encarar isso, né? Encarar que Deus não está de acordo com essas coisas, não mesmo. E lembrarmos também que toda misericórdia mostrada por Deus numa vida de um pecador é para levá-lo ao arrependimento, né? Temos um Deus que é abundante, né, em sua bondade, em sua paciência, né, em sua espera, né? Então, assim, temos que ver isso não como uma oportunidade para pecar mais, mas ver isso como um motivo fortíssimo para nos arrepender. Esse tempo de Deus é misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? E não adianta você fazer penitências e flagelos, né, se você não tem uma vida de arrependimento. Então, isso é para que nós meditemos, né, sobre nós mesmos, né, avaliarmos que se nós estamos tendo uma vida de arrependimento, né, uma vida em que a gente é misericordioso, porque temos muita misericórdia de Deus, e usar a misericórdia de Deus para arrependimento e não, né, para julgar as outras pessoas, né, porque nós achamos, né, fingimos ser melhor do que elas, quando na verdade praticamos os mesmos pecados. Então esse foi o estudo de hoje. Até a nossa próxima devocional.